Bom, pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo. É muito bom ter você por aqui sempre. Vamos lá, trago para você hoje mais uma edição do grande debate da CNN com Caio Coppola e o Dr. José Ricardo. E hoje Caio Coppola, na verdade, ele destroçou o seu oponente. Ele deixou ele sem ação. Por quê? Porque, na verdade, ele trouxe muitos pontos assim que esclareceu bastante aquilo que aconteceu na fraude do INSS, onde tem aí 11 entidades envolvidas. E a que mais levou lucro no negócio, ou seja, a que mais roubou os aposentados, foi a que envolve o irmão do presidente Lula. E nós vamos falar um pouquinho mais, mas agora vamos ao vídeo e depois nós voltamos com mais comentários sobre aquilo que o Caio Coppola vai colocar. Com certeza vai esclarecer muita coisa para você. Vamos ao vídeo. Seja pela via parlamentar, seja pela via judicial, é imperioso que se cumpra a lei e é urgente a instauração dessa CPI do INSS para investigar a ladroagem dos sindicatos que roubaram bilhões de reais de aposentados vulneráveis graças à negligência ou, quem sabe, à conivência do governo Lula e dos seus apaniguados. Como nós estamos tratando do tipo mais baixo de corrupção já praticado na história, essa pauta requer um pouco de contexto e hoje eu vou tratar da origem de tudo isso, do ovo da serpente. Manchete aqui da semana passada desta emissora. Congresso flexibilizou regra que restringia esquema no INSS. O primeiro movimento ocorreu em 2019 e o segundo no ano de 2022. O que aconteceu, pessoal? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ao tomar ciência das recorrentes fraudes praticadas por sindicatos, por associações, promulgou a medida provisória 871, obrigando essas entidades a renovarem anualmente a autorização dos seus aposentados para descontos associativos. Contudo, como eu disse, em 2019 e 2022, o Congresso modificou a norma, chegando ao cúmulo de dispensar totalmente a obrigação de revalidar as autorizações dos aposentados. À época, os petistas espernearam, se esgoelaram e defenderam com unhas e dentes os interesses da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Aspas para o deputado gaúcho petista Marcon lá em 2019. Por isso que nós do PT somos contra e vamos votar não a essa proposta, porque isso vem para esculhambar a previdência do nosso agricultor, vem para perseguir o nosso sindicato dos trabalhadores rurais. Fecha aspas. Acontece que, a se confirmarem as suspeitas, o tal sindicato está mais para uma organização criminosa especializada em lesar idosos vulneráveis. Folha de São Paulo, 28 de abril. Polícia Federal aponta indícios de fraude e lavagem de dinheiro pela CONTAG, que descontou 2 bilhões de aposentados do INSS. Vocês querem mais manifestações aí de petistas na tribuna? Então, vamos lá. Deputado Ayrton Faleiro, do Pará. Aspas. Reconhecemos que o entendimento que a CONTAG construiu aqui com alguns partidos representa um avanço também. Avanço? Só se for avanço no bolso de idosos, no bolso de doentes, no bolso dos vulneráveis. Aspas agora para o relatório da CGU sobre os crimes praticados pelo sindicato defendido com foice e martelo pelos petistas lá no Congresso. A CGU identificou 19 municípios com 60% ou mais de aposentados que possuem descontos de mensalidades associativas localizados principalmente no interior de estados nordestinos, com predominância do Maranhão e do Piauí. Pessoal, Maranhão, Piauí estão entre os estados brasileiros com pior índice de desenvolvimento humano. Então o que a gente está falando? A gente está falando aqui de bolsões de extrema pobreza. Essas são as vítimas preferenciais do sindicalismo lulopetista. Segue a CGU. Nesses municípios em que houve grande concentração de incidência de descontos associativos, a maior parte dos descontos beneficiou, adivinhem quem? A CONTAG. Em alguns casos, 84%, em alguns casos, 89%, em alguns casos, 91%. Então, por que a instauração dessa CPI, dessa investigação parlamentar, é tão urgente? Vamos lá. Porque o PT, o partido do governo, é historicamente ligado à CONTAG, maior fraudadora do INSS nesse esquema. Porque os parlamentares petistas atuaram em defesa dos interesses da CONTAG, viabilizando aí uma roubalheira de bilhões. Porque o governo petista soube, já no seu primeiro ano, da explosão de fraudes do INSS e o Lula ainda se recusa a afastar o seu ministro da Previdência.
Porque quando a imprensa procurou dados via lei de acesso à informação, o governo Lula se recusou a fornecê-los por vários meses. E foi a imprensa que apurou, foi a imprensa que denunciou o caso um ano antes da CGU e da Polícia Federal, mostrando a relutância do governo em resolver e endereçar o problema. E, finalmente, porque um dos sindicatos com maior aumento de faturamento no período das fraudes tem um irmão do Lula como dirigente. E, segundo a entrevista do chefe da Polícia Federal, o irmão do Lula e a sua entidade, eles não estão sob investigação policial. Mas espera aí que eu esqueci aqui a cereja vermelha do bolo roubado. A CPI precisa ser instaurada, porque além da ligação do PT, o partido do governo, com as entidades suspeitas, há um possível conflito de interesse entre investigadores e investigados. Manchete do Metrópolis, do mesmo jornalista que denunciou o escândalo lá em 2024. Entidade-alvo da Polícia Federal por fraude no INSS contratou filho do ministro da Justiça Lewandowski por nada menos do que R$600 mil. Ou seja, Basília, talvez a estrutura de fiscalização e de investigação do governo esteja tão comprometida que, assim como no caso do Mensalão, a mobilização das forças políticas se faça absolutamente necessária. Bom, gente, depois dessa fraude de 6,3 bilhões de reais que nós estamos acabando de presenciar, nós temos visto um movimento da direita para que se abra uma CPI para investigar mais a fundo essas fraudes e possíveis outras fraudes que ainda não foram descobertas, porque sabemos que isso aí é só a ponta do iceberg. E se tratando, de PT, é bem provável que essa fraude ela é bem maior do que nós já vimos e pode ser que seja ainda maior do que Mensalão, Petrolão e assim por em diante. Então nós vemos a direita fazendo um movimento, fazendo de tudo para que haja uma CPI para fazer as investigações. Do outro lado, nós vemos a esquerda e alguns deputados, até mesmo do centro, se colocando contra. Então, é muita atenção nessa hora. Muita atenção por quê? Muita atenção porque nós temos visto muitos deputados, muitos senadores indo contra essa investigação. Por que contra? Por que que o PT, por que que a esquerda e até alguns políticos do centro não querem essa investigação, não querem essa CPI? Estão dizendo que a CPI vai atrapalhar. Vai atrapalhar o quê? O que precisa-se, na verdade, discutir é quem roubou esse dinheiro, aonde está esse dinheiro que fraudou as pessoas que mais precisam nesse país, que são os aposentados, pensionistas, aquelas pessoas que realmente precisam, que cada centavo faz diferença, que já é pouco. E por que que os políticos, na hora de pedir os votos, eles vão na tua porta, eles te pedem, falam que vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas nesse momento se coloca contra o povo, se coloca contra aqueles que mais precisam. Então você precisa ficar atento sobre isso. E tem um agravante, Por que o PT? Por que a esquerda? Nós temos aqui uma ligação. O sindicato que mais roubou foi o sindicato, na verdade, que tem como vice-presidente o José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, que é irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, aí nós começamos a ver por que que a esquerda não quer essa investigação, por que que a esquerda não quer a CPI, por que que alguns também do centro não querem essa investigação, porque nós sabemos que muitas coisas serão descobertas, que muitas coisas, vamos dizer assim, que por baixo desse angu tem muito caroço e que vai, na verdade, chegar em muitas pessoas essa investigação. Então nós precisamos sim, vá lá, passa um e-mail para o seu candidato, para quem você votou, para o deputado que te representa, exija dele que ele apoie essa CPI, porque dessa vez os que mais precisam foram os que foram roubados. Precisamos, na verdade, nosso país precisa ter uma postura, começando de nós, uma postura de quem quer as coisas certas, porque os nossos políticos já acostumaram a fazer tudo errado. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal.
a sua inscrição, o seu comentário, o seu like é muito importante para nós. Nós vamos ficando por aqui, vamos continuar, né, no pé desse caso, porque as coisas não podem continuar desse jeito. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.